Olá, estamos de volta para mais uma aula do curso O Fruto do Espírito. Esta lição vai se ocupar da benignidade, segunda parte. Na primeira parte, vimos que benignidade na antiguidade era vista como uma virtude, que é a qualidade de causar o bem. Mas, apesar de benignidade popularmente ser entendida como fazer o bem a outras pessoas sem esperar algo em troca, a benignidade, na verdade, tem uma intenção: relacionamento, ou seja, envolvimento com o outro, com a outra. Isto não significa segundas intenções no sentido negativo e reprovável, mas a melhor das intenções, porque relacionamento no espírito, como visto até aqui, tem suas raízes no amor. Trata-se, portanto, de envolvimento com a pessoa e sua situação, sem busca de recompensas para o benfeitor, a não ser interesse em relacionamento. Isto é assim porque benignidade se diferencia de caridade, como vimos, no sentido atual de auxílio, de ajuda, de fazer alguma doação ou dar esmola, como é vista a caridade hoje em dia. Neste sentido de caridade, não há relacionamento. Por isso, benignidade, diferentemente disso, tem a ver com amor, que, para ser o amor no espírito, tem de ter relacionamento. Antigamente, a palavra caridade era a mesma coisa que amor. Mas aí, com o tempo, caridade perdeu as suas características originais de relacionamento e se tornou mais e mais ligada à ajuda, no sentido de oferta, de socorro. Mas na última aula, nós avançamos a definição de benignidade e acrescentamos outro elemento além do relacionamento: a graça. Isto quer dizer que o benigno, ele não age em benignidade por causa de algum valor visto em quem recebe a benignidade, mas por desejo, porque quis. E foi assim que chegamos ao entendimento de que benignidade é querer o bem do próximo por graça para relacionamento. Mas vamos avançar um pouco mais, vendo o movimento da benignidade no Novo Testamento. A primeira parte da lição é sobre benignidade no Novo Testamento. E na segunda parte, veremos exemplo de benignidade, mas agora no Novo Testamento. Mas é sempre bom lembrar nosso texto base, a origem do curso. Por isso, faremos agora a leitura que se encontra em Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E, como sempre acontece em todas as aulas, depois da leitura do texto base, direto à primeira parte, a benignidade no Novo Testamento. Para entendermos mais sobre benignidade agora no Novo Testamento, temos de ter em mente que benignidade pode significar também retidão. Esta palavra, retidão, ela é muito usada, bastante conhecida por religiosos, em especial no cristianismo. Mas o que é retidão? Retidão é a qualidade de quem é reto. E reto tem a ver com muitas coisas, mas principalmente com justiça. Então, podemos dizer que benignidade, por meio da retidão, está ligada à justiça. E, desse modo, quem é benigno é tido como alguém justo, justa. Benignidade, quando vista pelos óculos da justiça, nos leva a enxergar pessoas que são confiáveis, pessoas que agem de acordo com princípios santos, com honestidade e decência nas relações. Uma informação importante neste estudo, e não podemos deixar escapar, é que esta visão de benignidade como uma virtude relacionada à justiça era uma compreensão também dos gregos antigos, em especial pelos estoicos, grupo de pensadores da antiguidade que vimos em aulas anteriores, para quem a benignidade era uma expressão da justiça, como uma espécie de conhecimento, mas só que com disposição para fazer o bem. Sendo assim, para aqueles gregos e romanos do passado, não basta saber coisas boas. O importante era
pôr em prática o que se sabe. Esta era uma compreensão muito interessante. Sabe por quê? Porque era comum da época e era partilhada também pelos autores do Novo Testamento. Mas por que ser reto, ser honesto, ser confiável, é ser benigno nas relações com alguém? Bom, como já foi dito em aula anterior, justiça no Novo Testamento tem muito a ver com restauração. Por exemplo, uma pessoa benigna olha alguém com alguma dificuldade. Imediatamente, o amor entra em ação e busca o bem maior para aquela pessoa. Mas como é que isso vai acontecer? Por meio da justiça restaurativa. Porque o que aquela pessoa em dificuldade necessita é de restauração. Só que não devemos pensar aqui em restauração no sentido de fazer naquela vida algum tipo de remendo ou algum tipo de arrumação apressada. Não, a restauração a que se refere a este tipo de justiça é a renovação da pessoa. No mínimo, ela tem de voltar ao que era antes da crise. E se nunca teve nem esse mínimo, então depois da restauração, passará a experimentar uma real melhoria na sua vida. E quem é que age assim na direção de outro? Alguém que é habitado, que é habitada pelo Espírito Santo. Estes são os benignos, as benignas. É claro que, para muita gente, isso não passa de fantasia, ilusão religiosa que é impraticável. Bom, nós vemos os exemplos de benignidade na última aula, nas vidas de Noemi, Ruth e Boaz. Todas aquelas pessoas manifestaram todos estes elementos da benignidade que acabamos de ver. Vimos naqueles três a imediata disposição de tratar bem os outros e até ajudá-los, se possível. Porque o benigno só quer ser um porto para os que estão no meio de uma vida tempestuosa. Vamos repetir. Não é apenas fazer o bem no sentido de dar uma ajuda e de preferência anônima. Não. A benignidade sabe que ajuda outra pessoa não só com coisas materiais que faltam, mas também com o toque de amor do relacionamento. E sabe por quê? Porque é só com este tipo de toque de amor que ocorre a restauração completa de qualquer necessitado neste mundo, visto que relacionamentos honestos, confiáveis e santos é o que se precisa mesmo contra os ferimentos da vida, sejam eles feitos por outros ou por si mesmo. Vamos fazer uma comparação dentro do que já estudamos neste curso. Se a paciência é um aspecto passivo do fruto do Espírito, lembra por quê? Porque a paciência espera o outro, a quem ama. Muito bem, a benignidade é o seu equivalente, só que ativo. Enquanto a paciência está numa ponta, a benignidade está na outra ponta. A paciência é passiva, a benignidade é ativa. Por que é ativa? Porque ela vai na direção do outro a quem ama. Isso fica bem claro na passagem que fala de amor, paciência e benignidade. Sim, os três estão juntos em uma passagem aqui no Novo Testamento, um ao lado do outro. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Lá nós lemos o seguinte: o amor é paciente, é benigno. Portanto, no Novo Testamento, benignidade não é apenas uma boa ação de quem é ético, de alguém que age de acordo com um código moral. De modo nenhum. O que se espera dos cristãos, todos e todas as cristãs, é que hajam com benignidade. E o motivo é que são habitados pelo Espírito, e a benignidade faz parte do fruto que é resultado deste habitar do Espírito. Este habitar do Espírito tem de resultar no bom hábito da benignidade. E agora a segunda parte da aula. Exemplo de benignidade no Novo Testamento. Olha, não há outro e não adianta procurar. O grande exemplo de benignidade no Novo Testamento é Deus. Isso é dito explicitamente em uma passagem muito importante para esta lição. Vamos examinar Efésios capítulo 4, versículo 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou.
Este versículo é impressionante. Mas o que é que nós temos aqui? Todos os elementos do que foi dito antes sobre benignidade. De um lado, nós, os necessitados. Do outro, Deus, vindo em nossa direção, não com uma condenação, mas em benignidade. E ele fez isso em justiça. Agora observe que a justiça de Deus, neste caso, foi a restaurativa. Deus não nos recuperou com uma faxina ou um conserto rápido. Não. Deus, que é justo, foi benigno conosco, dando-nos uma vida completamente renovada. E como Deus é totalmente confiável, age de acordo com princípios santos, é honesto e mantém relações com a mais alta decência, Deus agiu com a gente em benignidade. E como é que nós sabemos tudo isso? Sabemos por meio do gesto benigno de Deus que nos perdoou em Cristo. A humanidade abandonou a Deus e seguiu no caminho da rebeldia. Deus, ao contrário, procedeu com a humanidade em benignidade. Mas como é que foi a benignidade de Deus? Ele diz que perdoaria a todos, mas exigiu a morte de alguns? Deus deu o seu perdão, mas veio na direção dos seres humanos por meio de um anjo embaixador? Nada disso. Ninguém derramou uma gota de sangue por sua salvação, porque Deus enviou o mais precioso que ele tem, seu Filho eterno. E, aliás, ninguém nem tem como recompensar a benignidade de Deus. Foi tudo feito porque esta é a sua vontade. Deus quis tudo isto porque ele é benigno e não exigiu qualquer coisa em troca. O nome disto é graça. A generosidade de Deus ao enviar Jesus Cristo está totalmente ligada à sua benignidade. E por que Deus fez tudo isso? Para nos salvar e por relacionamento. Nosso destino certo era a existência sem Deus. O Senhor mudou esta trajetória de fracasso sem fim e nos deu Jesus. Deus só fez isso porque ele é benigno. Este é o modelo que o Novo Testamento nos apresenta. Por causa do modo como Deus agiu conosco, devemos proceder da mesma forma como as demais pessoas, a começar em nossa comunidade de fé, a família de Deus. Por sermos habitados pelo Espírito, não nos resta opção a não ser querer atuar sempre em benignidade. Mas como a benignidade é uma virtude e não um vício, ela não nos aprisiona. Por isso, é possível sim que um cristão não se comporte benignamente. Mas isso é ir contra a nova natureza, é atuar em oposição à restauração que já foi feita em sua vida. Portanto, é tempo de arrependimento, é tempo de receber o perdão de Deus, porque ele é benigno. Em resumo, benignidade é a ação de querer fazer o bem ao que está em dificuldade, mas de perto, não de longe, de modo mais estreito, visando relacionamento. O espírito que habita no cristão, na cristã, garante que já possuímos a benignidade de Deus. É o Espírito quem nos garante, e não fruto de algum esforço moral de nossa parte. E o que nos leva a viver deste modo, querendo ser benignos com os outros mais, é a maneira como Deus agiu com a gente, ou seja, em benignidade. É isso! Terminamos aqui este tema magnífico que é a benignidade como fruto do Espírito. Na próxima aula veremos sobre a bondade, primeira parte. Há estudiosos que não fazem tanta distinção entre a benignidade e a bondade, mas isso não é adequado, em especial com o nosso texto base, como ficará claro. Bondade do Espírito é o assunto da sequência. E se você gostou desta ou de outra aula do canal, por favor, convide um amigo, uma amiga para a inscrição. Se quiser, pode deixar também um comentário ou like e não se esqueça de tocar o sininho, porque é como você ficará sabendo das próximas postagens. Tudo de bom, fique com Deus e até nosso próximo encontro.